tudo bom com você? Eu sou a Regiane e eu vou falar sobre unicórnios. O termo unicórnio deriva do latim, que significa um chifre, unicórnios, um chifre em latim. A palavra ganhou grande popularidade durante a Baixa Idade Média, quando foi adotada pela Igreja Católica, tanto pela Igreja Católica quanto pelos alquimistas. O unicórnio é descrito como sendo uma criatura em forma de cavalo ou cabra em algumas lendas. Além disso, tem como principal característica um único chifre, longo e espiralado, que sai do meio da testa. Nos bestiários, livros que descreviam animais e as espécies, afirmava-se que eles tinham uma vida longa. Por isso, poderiam chegar até mais de 1000 anos, e só transpareciam fraqueza pouco tempo antes de sua morte. No entanto, eles também são descritos como criaturas ferozes e perigosas que atacariam qualquer um que entrasse em seus domínios. A única forma eficaz de capturar um desses era com o auxílio de uma jovem mulher. Os unicórnios eram considerados animais monogâmicos, ou seja, escolhiam um parceiro por toda a vida. Também eram protetores das florestas e das criaturas que viviam nelas. Por tudo isso, acreditava-se que eles só se aproximavam de pessoas puras de corpo e alma. Qual a origem da lenda? Não se sabe ao certo, nem qual o local ou origem da lenda. Isso porque existem relatos de animais semelhantes ao unicórnio por toda a Europa e em países do Oriente, como China, Índia e Tibete. Contudo, o primeiro relato por escrito data os 400 anos antes de Cristo e teria sido escrito pelo médico grego Quitésias. Ele descreveu o animal como sendo veloz e de pelagem branca. Além disso, a figura mitológica possuía olhos azuis e cabeça vermelha, com um longo chifre espiralado saindo dela. E onde eles podiam ser encontrados? Os unicórnios viviam em montanhas rochosas, bosques fechados e, na maioria das vezes, em lugares inacessíveis aos humanos e para outras espécies. O que a criatura simbolizava? A criatura e a figura do unicórnio sempre foi coberta por simbolismo. Porém, os detalhes iam sofrendo mudanças de acordo com a região e com a época que a lenda era contada. Por exemplo, no início, os gregos acreditavam que a criatura era sinal de boa sorte para viajantes. As criaturas, contudo, só podiam ser associadas às figuras de Jesus e à Virgem Maria. Um dos simbolismos usados era que o unicórnio representava o Espírito Santo e a Virgem a figura de Maria. Atualmente, sabe-se que o primeiro uso da palavra unicórnio, ou monoceros, do grego, foi um erro de tradução para a palavra hebraica reem. Esse termo era o termo usado para uma espécie de búfalo selvagem que habitava a região e possuía os 2 chifres. Afinal, os unicórnios existem? Nunca se teve notícia ou fato comprovado de uma criatura que tivesse as características de um unicórnio. Contudo, acreditava-se que a lenda teria surgido do contato de seres humanos com animais que apresentam algumas características em comum, como o chifre no meio da cabeça. O principal deles é o rinoceronte, que por vezes aparecia na Bíblia como o termo substituto para o da criatura mística. Semelhantemente, a lenda dos unicórnios, os rinocerontes são animais grandes e possuem chifres na parte frontal da face. Isso é uma coisa que eles têm de semelhança. Além disso, subespécies desses animais podem ser encontradas pelo continente africano e parte do asiático. Um segundo animal que existe até hoje é a baleia naval
Homodon monoceros. Esse é o nome de um mamífero marinho que possui uma enorme presa na parte frontal da cabeça e pode ser um dos responsáveis pelo mito do unicórnio. Outra possibilidade é de que a lenda seja derivada de um animal que foi extinto há cerca de 300 mil anos. Os fósseis do animal, batizado de Elasmotherium sibiricum, é chamado popularmente de unicórnio siberiano, foram encontrados na região da Sibéria. Pesquisadores acreditam que eles habitaram também parte da Europa e China há mais de 300 mil anos. No entanto, não se sabe se os primeiros seres humanos da região tiveram contato com esse animal ou se avistaram apenas os esqueletos. As características do Elasmotherium, que é o verdadeiro unicórnio. O Elasmotherium, ou unicórnio siberiano, é considerado um parente próximo dos rinocerontes modernos. Alguns fósseis encontrados na região da Sibéria em meados de 1800 permanecem em exposição até hoje. Arqueólogos dizem que eles viveram durante o período Pleistoceno e eram animais herbívoros. O Elasmotherium sibiricum era grande, medindo cerca de 2 metros de altura e 4,5 metros de comprimento, podendo pesar entre 4 e 5 toneladas. O unicórnio na Bíblia. Dependendo da tradução utilizada, você encontrará a palavra unicórnio na Bíblia. O unicórnio na Bíblia não é uma referência a uma criatura fantástica que possui poderes mágicos, mas uma referência a um animal real que foi criado por Deus. Claramente, esse animal era conhecido dos escritores bíblicos e das demais pessoas que viveram naqueles tempos. O mesmo acontece com outras criaturas bíblicas que despertam curiosidade das pessoas, tais como o temido Leviatã e o monstro Behemoth. O unicórnio e a espiritualidade. De certo, o unicórnio representa o arquétipo de nossa alma, livre, formosa, pura, alada, cheia de encantos e mistérios. Ao vermos o unicórnio, projetamos nele a magia de nosso ser, em espírito e força, que podemos alegorizar na sua figura e representação. Que o unicórnio que existe em nós revele toda a sua magia e seu poder espiritual. Muito obrigada, espero que tenham gostado. Tchau, até a próxima.